A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, Mensagens que Edifica. Estamos estudando a lição da nossa escola bíblica dominical, que temos aí como tema os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Cristo. Uma lição muito maravilhosa que tem trazido esta revista da escola bíblica dominical, editada pela nossa CPAD. Excelente lição, né, que vem falando em uns temas muito pertinentes aos dias em que estamos vivendo. Né, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, que fala aí da sutileza da relativização da Bíblia. Isso é um tema, meus irmãos, muito preocupante nos dias em que estamos vivendo. Porque a gente vamos vendo que na medida que os conceitos de algumas pessoas vão relativizando a passagem das Sagradas Escrituras, isto vai preocupando a gente. Por que que vai preocupando? Porque as novas gerações que estão vindo, infelizmente, elas vão pegando esta frequência do relativismo e vão aplicando cada vez mais para frente, mudando assim toda a autenticidade da palavra de Deus, todo o conteúdo da palavra de Deus. Isto é uma coisa muito preocupante, porque hoje a gente já vemos aí uma infinidade de Bíblias, né? Tem Bíblia para todo tipo. Só que nesses meios de tantas Bíblias que estão sendo lançadas, a gente vai vendo que a verdade da palavra de Deus, ela está sendo, aos poucos, estão sendo mexido. Isto acarreta aí uma preocupação muito grande para as nossas vidas. Mas antes eu quero lhe pedir para você que ainda não é inscrito neste canal, se você puder, por gentileza, se inscreva em nosso canal. Desta forma você está ajudando esta ferramenta a alcançar vidas através das mensagens, através da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus. Assim como você foi alcançado um dia, que você possa também compartilhar para que outros também sejam alcançados pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Sem mais demora, vamos estar então entrando aí na nossa revista, né, que já coloquei aí, que ela tem aí como tema os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus. Tema maravilhoso, né, meus irmãos? Vamos estar então lendo aí o nosso texto áureo, né, da nossa revista, a qual diz aí, ele está baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né, e o tema da nossa lição é a sutileza da relativização da palavra de Deus, da Bíblia. O texto áureo: toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz que a Bíblia ela é inspirada, inerrante, inefável palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la, meus irmãos. Devemos manter firme nos padrões a qual nós já aprendemos, os marcos estabelecidos pelos nossos pais na fé. Nós não podemos mexer nesses princípios, não podemos jamais relativizá-la às sagradas escrituras. O próprio texto áureo aqui já diz tudo, diz toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, não é um conteúdo escrito, né, meramente por um ser humano qualquer, mas foi apenas escrita sim por ser humano, mas por uma inspiração divina vinda do próprio Deus, né, para os nossos corações, para o nosso dia a dia, para nós aplicarmos na nossa vida. Então o texto áureo ele já vem dizendo tudo, que toda escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia ela é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Não é palavra de um homem qualquer, não, meus irmãos. Às vezes a gente fica vendo uma palavra de um ser humano, ela sofre muitas variações. Uma hora a pessoa fala uma coisa, outra hora, né, volta atrás, mas a palavra de Deus, passe céu, passe terra, mas ela se cumpre ao pé da letra, porque é inerrante palavra de Deus.
a leitura bíblica em classe, que diz assim, a leitura bíblica em classe que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras e que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, para nós que servimos a Deus, a gente precisa velar pelas Sagradas Escrituras. Precisamos ter a Bíblia sempre como a única nossa regra de fé. Ou seja, nós não podemos jamais relativizá-la. Devemos sempre velar pelos seus conceitos, pelos seus ensinos, né, pelas leis de Deus que estão aqui estabelecidas. Tudo está escrito nas Sagradas Escrituras e devemos seguir à risca. Mas essa sutileza do diabo, ele vem aos poucos, de forma sutil, de forma aí, como diziam os antigos, de sapatinhos de algodão, mas vem implantando aí as suas novas formas de colocar a palavra de Deus em descrédito. E o relativismo é mais um dessa sutileza do inimigo contra a Igreja de Cristo. A nossa introdução, meus irmãos, está escrito aí, não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo do século. Não foram poucas tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas, às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, olha só o ponto que chega, e obsoleta, desnecessária, enfim. Em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Sagradas Escrituras. Veja aí, meus irmãos, o que está dizendo aí. São muitas as táticas, né? Vai dizer que as táticas foram muitas vezes que os seus exemplares foram queimados. Olha para você ver a fúria que o diabo tem. Mas sabe por que o diabo tem toda esta fúria? Porque ele sabe que a palavra de Deus, meus irmãos, ela é a única ferramenta que nós temos e que promove limpeza dentro de um ser humano. Ou seja, eu como ser humano, eu não consigo jamais promover nenhum tipo de limpeza espiritual dentro de você. Mas a palavra de Deus, na medida que eu vou lendo, na medida que eu vou observando as Sagradas Escrituras, ela vai promovendo limpeza dentro de mim. E por que o diabo quer mexer nesta palavra? Para que esta palavra não venha mais promover essas limpezas que promove dentro da alma de um ser humano. Por isso que em muitas vezes, em muitas épocas, foram muitas as táticas, né, que foram usadas para tentar acabar com a Bíblia, né, queimar a Bíblia. Em outras épocas foi considerada até perigosa. Olha o ponto que chega, olha as táticas que o diabo usa de tentar colocar a palavra de Deus em descrédito, colocando ela até como perigosa para uma pessoa a ter em suas mãos, dentro de seus lares, um exemplar das Sagradas Escrituras ao seu poder para que leia quando quiser. Isso a gente fica observando essas coisas, a gente fica aterrorizado como que o diabo chega ao extremo para tentar acabar com as Sagradas Escrituras. E ela foi considerada até obsoleta, ultrapassada. Ou seja, e é o que está acontecendo hoje de novo, tentando relativizá-la. Por que relativizá-la? Porque depende do ponto de vista, e para alguns a palavra de Deus está ultrapassada. Para outros, a palavra de Deus está no meio termos, mas para os crentes fiéis,
né, que estão aí vivendo uma vida de santidade com Deus, uma vida firme, uma vida aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é uma palavra atualizada, uma palavra que está sendo aplicada nos nossos dias de forma atual. Louvado seja o nome de Jesus, né? Nós temos aí hoje, não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Olha o ponto que chega, meus irmãos. Geralmente, este posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, em outras palavras, para ele a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais, comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Meu santo Deus amado. Olha o ponto que chega para muitas pessoas que querer colocar a palavra de Deus em descrédito, dizendo que está, né, desatualizada. A gente vê que as Sagradas Escrituras, ela precisa ser pregada. E esta é mais uma preocupação que nós temos dentro de nossas igrejas. Por quê? Porque a gente vê que dentro das igrejas uma boa porcentagem, não vou aqui citar números, né, mas eu acredito que seja um número um pouco já elevado, de muitas congregações já não se tem mais cultos doutrinários, cultos de ensino da palavra de Deus. Outros estão substituindo o culto de ensino para facilitar, estão colocando o quê? O culto da a nossa escola bíblica dominical no lugar do culto de ensino. Por que colocar no lugar do culto de ensino? Porque assim, desta forma, fica fácil. Aí eu vou ter só um dia para ensinar. Mas nós devemos ter a preocupação de ter sim a nossa escola bíblica dominical, isso é essencial, não se pode faltar nas igrejas, mas também não podemos jamais descartar os nossos cultos doutrinários, cultos de ensino, onde o rebanho de Deus é alimentado pela palavra de Deus. E neste relativismo a gente vê que tudo é relativo, uns preferem sim, outros preferem que não. Esse relativismo está acabando com muitos princípios a qual os nossos pais na fé estabeleceram com tantas lutas, com tanto sacrifício, com tantas lágrimas, com tanta dedicação para que pudesse ser levado avante. E hoje, infelizmente, muitos está deixando de lado, colocando em descrédito, outros dizendo aí, como nós acabamos de ler, que a palavra está desatualizada, precisa ser ressignificada. Olha o ponto que isso está chegando, meus irmãos. Isso é uma preocupação muito grande. O primeiro tópico, aí a gente vê a Bíblia, o espírito desta era. A desconstrução. Encontramos na literatura ou na mídia social expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, culturas líquidas ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea. Também denominado pós-moderno, em palavras mais simples, este novo modelo ou paradigma malcultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir sua herança cultural, mas, sobretudo, o seu conjunto de valores éticos, morais, espirituais. E nós temos aí uma referência que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí prosseguindo a leitura, enfim, é uma nova forma de se pensar, agir diferentemente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das escrituras. Está aí também Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ó, Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal,
que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, por que essa inversão? Doce, amargo, amargo, doce, por causa do relativismo. Ou seja, lembra aquela pessoa que diz assim, eu amo comer jiló. Para outros diz, Deus me livre comer jiló. O trem é amargo, que Deus me livre. Mas, ou seja, é relativo. O que para um é amargo demais, para outro é uma delícia. Só que dentro desse relativismo que a gente vamos vendo, vai surgindo aí essas preocupações que nós estamos vendo nos nossos dias em que estamos vivendo. E a gente precisa, meus irmãos, ter aí esta preocupação muito grande com o que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, né? A gente vemos aqui no segundo item, vai dizer o relativismo. Dentro desta nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absoluto. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se pode dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por esta perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Meu Jesus amado. Olha o ponto que nós estamos chegando, meus irmãos. Este relativismo é um negócio muito complexo demais. É um negócio que a gente estamos vendo hoje, esse negócio de relativismo está, olha, colocando um grande risco acerca de nossas igrejas. Porque tudo depende do ponto de vista. Aquilo que para uns é sagrado e sempre levou isso com muito temor, para outros vai tratar de forma banal. Aquilo que uns sempre lutou para zelar das coisas de Deus, outros trata com desleixo. Por quê? É relativo. O que para uns é santo, para outros é profano. O que para uns é verdade, para outros é relativo. Pode se acreditar, como pode não se acreditar. Nos dias em que estamos vivendo, esse relativismo está colocando em descrédito a palavra de Deus. Por quê? Nós sempre cremos, né, desde que aprendemos a palavra de Deus, aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida, né, a gente levou esta fé sempre firme, crendo que a palavra de Deus nos conduz para a vida eterna. Mas em cima do relativismo, ela pode ser tanto como para a vida eterna, como pode ser uma mentira. Por que mentira? Porque para uns acredita e outros não. Então a gente vê que esse relativismo está colocando muitas coisas em descrédito e a gente precisa estar muito atento contra isto. Vamos falar agora sobre o politicamente correto, que é também mais uma preocupação que nós vemos aí. Vou colocar aí na tela, acerca da Bíblia e o politicamente correto. Tem aí, ó, é tido como imoral o uso de algumas expressões, tipo assim, para a gente entender. Na antiguidade, vamos por uma pessoa cega. Simplesmente nós falávamos, essa pessoa é cega. No politicamente correto, eu posso ser advertido se chamar uma pessoa de cego, mas eu preciso dizer no politicamente correto que esta pessoa ela tem uma deficiência visual, ou seja, dentro do politicamente correto. Uma pessoa que ela antigamente, né, numa expressão simplificada, era chamado de aleijado. Hoje, dentro do politicamente, eu preciso dizer que esta pessoa ela é deficiente físico. E uma pessoa que é viciado tanto em álcool, drogas, né, em tantas outras coisas aí de vícios, eu não posso mais dizer para esta pessoa que ela é viciada. Eu preciso dizer, dentro do politicamente correto, que esta pessoa ela é dependente químico. Veja a mudança,
Ou seja, só que a gente vamos ver aqui no texto que se eu fugir deste politicamente correto, eu posso ser penalizado por isso. Ou seja, aquele direito de expressão já ficou para trás. Por que ficou para trás? Porque dentro do politicamente correto, e querendo ou não, ele se torna, né, dentro aí do, vamos dizer assim, do entre aspas, ele se torna aí uma ditadura enrustida. Infelizmente, é isso que se dá a transparecer. Por quê? Porque se eu disser coisas, eu posso ser penalizado por aquilo. E quer dizer que ao mesmo tempo que eu tenho direito de expressão, esse direito de expressão eu posso ser julgado simplesmente por falar devido ao meu direito de expressão. Então a gente viu aí algum desses modelos que eu coloquei aí. Se eu chamar uma pessoa de cega, eu vou ser penalizado. Eu preciso dizer deficiente visual. Se eu chamar uma pessoa de aleijado, eu vou ser penalizado. Eu preciso dizer deficiente físico. E por aí vai. São uma infinidade que se tem. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não se trata de uma narrativa ardiosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-lo por outros. É aí que se cria uma narrativa ou uma história para chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro deste modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de se dizer o que é certo e errado. Por este novo modelo está correto se fazer aborto, proibir aí a leitura da Bíblia em espaços públicos. Temos aí algumas referências. E dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para as sagradas escrituras. Olha o risco que está correndo. A gente vê dentro do politicamente correto e também ao mesmo tempo nesta corrente que se traz do relativismo, que estão aí interligados um no outro, como se fossem elos presos um no outro, relativismo politicamente correto. Porque dentro do politicamente correto a gente vê aí acerca de muitas pessoas aí que são a favor ou pode se favorecer o aborto, favorecer a proibição de se ler uma Bíblia, um exemplar da Bíblia em praça pública, você sentar lá na praça, né, da sua cidade, abrir aí a sua Bíblia e começar a ler, você pode ser penalizado por isso. Por que penalizado? Porque dentro deste politicamente correto, né, e que não é tão correto assim, ele começa a impor muitos limites de forma ditadura, né, de forma severa, querendo punir muitas coisas. E dentro também desse contexto, a gente vê quantos cristãos, meus irmãos, não estão favorecendo isso. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia, né, aí às eleições, quem é o político certo ou correto, mas na minha visão, analisa você, não vou aqui citar nomes, mas a gente vê aí muitos crentes favorecendo políticos que já deixou bem claro que é a favor do aborto, que é a favor aí roubar um celular, que é a favor aí de muitas coisas. Dentro disso, meus irmãos, né, como cristão, e a gente já teve essas lições aqui para trás anteriores também, dentro desses todos esses parâmetros bíblicos, qual é o seu posicionamento? Como crente, a gente devemos analisar todo o contexto que estamos vivendo. Porque isto, meus irmãos, infelizmente, a gente estamos tendo parcelas de culpa também em muitas coisas que é feito e praticado devido o meu, o seu, o nosso voto mal aplicado ou mal aí analisado quais as melhores propostas, né, que os nossos eleitores têm para nos trazer e que essas propostas também não venham ferir as Sagradas Escrituras. Então nós devemos ter aí sim esta base para a gente não ferir
as Sagradas Escrituras daquilo que nós estamos vivendo e vivenciando, né? Vamos aqui para o terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. Há uma nova metodologia dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto. Surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que não fala, para que fale a mesma língua dentro desta nova cultura, dentro desta nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Neste caso, o leitor e o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está escrito. Então veja que, ou seja, dentro desta palavra onde a gente vê aí do politicamente correto, não importa a forma de que foi inspirada a Bíblia. O que vai importar no politicamente correto é a visão daquela pessoa que está lendo. Dentro desse relativismo, ou seja, se eu estou lendo algo e eu interpreto aqui que este algo aqui eu quero interpretar da minha maneira, ou seja, dar uma distorcer o texto e fazer o texto dizer o que eu quero que ele diga. Isso é o que o politicamente correto faz e o relativismo. Por quê? Eu tiro toda a autenticidade da palavra de Deus, daquilo que está afirmado, daquilo que já é decretado por Deus, e eu começo a distorcer esse texto. Já viu aquela expressão que muitas Bíblias não é Bíblia sagrada, mas é Bíblia sangrada? Por que é Bíblia sangrada? Porque a forma que o seu escritor, o seu intérprete, as pessoas que, né, traduziram ela, mexeram no conteúdo das Sagradas Escrituras, fazendo ela dizer o que ele quer que ela diga. Ou seja, eu não posso pegar as Sagradas Escrituras e fazer ela dizer o que eu quero que ela diga, mas eu preciso me enquadrar no que ela está dizendo de forma íntegra na minha vida para que eu possa aplicar no meu dia a dia. Mas dentro do politicamente correto e do relativismo, as pessoas estão mudando esta versão para quê? Para fazer ela falar aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele quer que ela diga. Isto é um perigo muito grande que nós estamos vivenciando na palavra de Deus. A Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. Primeiro, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo, com uma mensagem atual, ou seja, pode ser antigo, mas é atualizada. Ela foi e é e sempre será relevante. A razão disto é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aí que a palavra de Deus aos cristãos, ela é sim um texto antigo, mas atualizado. Ou seja, se ela não fosse atualizada, meus irmãos, acha mesmo que a palavra de Deus ela ia persistir todos esses longos anos, desde a sua época em que foram escritos, inspirados por Deus? A gente vê tantos bons livros e ao longo da história nem se cita mais os seus autores, seus escritores. E a palavra de Deus, por que que ela é atualizada? Porque todas as vezes que eu abro as Sagradas Escrituras para ler, embora o seu escritor não esteja presente, mas o seu autor, sim. Você pode pegar qualquer livro da atualidade e, ao você abrir ele, o autor está presente com você? Logicamente que não. A não ser que você esteja lendo na presença dele. Mas presencialmente com ele. Mas as Sagradas Escrituras é diferente. Por que é diferente? Porque ela é atualizada, porque todas as vezes que um leitor dela abrir a palavra de Deus, o autor está presente. Louvado seja o nome de Jesus. Isto é uma coisa maravilhosa que nós vemos na palavra de Deus. Inspirada por Deus.
A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda escritura é inspirada por Deus, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E temos aí também: nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. A razão que a Bíblia possui a inspiração divina, as outras literaturas não. Então, olha o que o texto está dizendo: nenhum livro pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é soberana, ela é acima de todas as coisas. Por que é acima, pastor? Porque ela é a palavra de Deus. Embora foi escrita aí por cerca de 40 escritores, mas o autor é um só. Né? Teve aí 40 escritores da palavra de Deus, mas foi inspiração de Deus. Foi o próprio Deus dando inspiração através do seu Espírito, inspirando essas pessoas a escrever as Sagradas Escrituras. Por isso que ela está aí, depois de tantos longos anos, está ainda atualizada em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Né? A gente vê essa revista, ela é extremamente importante para os nossos dias, essa sutileza do inimigo, né? A sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. O diabo está agindo de forma terrível, mas precisamos estar firmes e constantes na presença de Deus. A nossa conclusão: vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores deste novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Mas a gente vê que a palavra de Deus, ela não precisa de atualização, ela precisa ser vivida. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ser colocada em prática. Muitas pessoas conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, mas só ouvir também não adianta nada. A gente vê João escrevendo no capítulo 8, versículo 32, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade só vos libertará se eu der lugar para esta verdade, porque senão como que ela vai me libertar se eu não dou lugar para ela? Né? Então fica meio difícil. Mas você que me ouve, que possa dar lugar para as Sagradas Escrituras, para que ela possa todos os dias te direcionar à presença de Deus, como disse Oséia: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Mas que Deus o abençoe, que você cresça na graça, cresça no conhecimento das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos, né, ficando por aqui e brevemente estaremos aí postando mais vídeo para a edificação de sua vida, de nossas vidas, e assim gradativamente nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus o abençoe.